Olá pessoal, esse é mais um episódio do Básico Bem Feito e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o básico para ser bem-sucedida. Para os que não me conhecem, eu sou Gabriela Sá, eu sou especialista em mentalidade e desenvolvimento humano, estudiosa da neurociência e longevidade e aqui eu ensino você a viver uma vida fazendo o básico bem feito. Hoje eu trouxe regrinhas essenciais para você ser bem-sucedida de uma maneira leve e fazendo efetivamente o básico bem feito, ou seja, fazendo o básico para que você consiga ser bem-sucedida, se sinta bem com o seu sucesso e realmente não sofra com a sobrecarga, não sofra por viver uma vida no automático, você consiga efetivamente acordar todos os dias se sentindo bem-sucedida. Acho que uma das primeiras coisas que você precisa entender é que para você ser bem-sucedida, você precisa ter muita resistência à frustração. O ser humano ele tem muita dificuldade a resistir realmente à frustração, né? A gente normalmente cria muitas expectativas, a gente quando sonha algo, quando deseja muito algo, a gente realmente cria essas expectativas para realizar aquela coisa, e se algo acontece que não foi programado, ou se algo realmente não dá certo, a gente se frustra. E qual o problema da gente não ter a resistência à frustração? Qual o problema a gente não saber lidar com a frustração da melhor maneira? Quando a gente se frustra, existem dois caminhos. Ou a gente desiste daquilo que a gente estava tentando fazer, ou a gente melhora, entende o que deu errado, traça uma nova jornada, né, um novo caminho, e tenta fazer da melhor maneira para que aquele problema não volte a acontecer. Então, quando você tem uma melhor resistência à frustração, você vai se tornando mais forte. Existe um livro que o nome é Antifrágil, se eu não me engano. Bom, eu devo ter ele por aqui. E o Antifrágil ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a antifragilidade. Sobre como todas as vezes que a gente vive um problema, que a gente vive uma frustração, que a gente vive uma situação difícil, a gente pode escolher se tornar mais forte, mais inteligente, mais resistente depois daquela situação. Então a antifragilidade nada mais é do que você se tornar melhor depois de uma situação ruim. E se você realmente tem essa antifragilidade, né, se você consegue desenvolver essa resistência à frustração, fica muito mais fácil você ter sucesso. Porque quando você traça ali um objetivo, quando você tem uma meta, quando você tem um sonho que você quer muito atingir, e principalmente se é um sonho grande, você vai ter durante o percurso dificuldades para chegar naquele sonho. Você vai ter durante o percurso problemas, situações inesperadas, né? Você vai viver imprevisibilidades durante o percurso que, se você não tem essa resistência à frustração, as chances de você desistir no meio do caminho e ficar sempre pulando de um sonho a outro ou de uma meta a outra se torna muito maior as chances disso acontecer, né? Porque você começa a desistir com muita facilidade das coisas. Então as chances de você ser bem-sucedido vão diminuindo, porque se você desiste com muita facilidade, se você se frustra com muita facilidade, para você manter uma disciplina, manter uma constância e realmente conseguir chegar aonde você está sonhando, vai se tornando mais difícil. Tem uma frase que eu acho muito legal e agora eu não vou me lembrar o autor, mas ele fala que ele faz a seguinte pergunta, né? Se você soubesse que você está a 30 erros de distância de chegar no seu sonho, de chegar no seu objetivo, você desistiria no primeiro erro? Então, quando você pensa, né, que a cada erro, na verdade, é uma oportunidade de melhoria, que a cada dificuldade, na verdade, é uma oportunidade de você se tornar mais forte, você entende também que a cada situação difícil que você está passando, mais perto você está do seu sucesso e não mais distante. Então, desenvolva cada vez mais em você essa facilidade de lidar com a frustração, que isso vai te ajudar muito a ser mais bem-sucedida, seja nos seus sonhos, no seu trabalho, nos seus objetivos, enfim, onde você escolher. Se você tiver mais resistência à frustração, você tem muito mais chance de chegar aonde você quer chegar. Vamos lá, um outro ponto que é extremamente importante é você tomar o controle da sua vida e parar de terceirizar o resultado. O que é que isso quer dizer? Quando você começa a colocar a culpa de você não conseguir o que você quer em outras pessoas, ou então no ambiente que você está, ou então na situação que você está vivendo, você vai terceirizando o seu sucesso. Você coloca na mão dos outros a oportunidade de ser bem-sucedida ou não.
Então você não consegue se colocar como protagonista ali, como uma pessoa que é 100% responsável pelo sucesso da sua vida, né? Você entende que para você ter sucesso, você precisa ter a política do país em que você vive perfeita, você precisa viver num lugar mais seguro, você precisa se mudar de país, você precisa ganhar um certo valor financeiro. Você não entende que aquilo depende unicamente de você. E, infelizmente ou felizmente, para você ser bem-sucedida, você precisa ter a plena consciência de que isso depende 200% de você. Não depende de você viver uma situação ideal. Então você precisa fazer o seu melhor nas condições que você tem hoje. Pense na condição que você vive hoje. Como você poderia fazer melhor? Se você não tem como mudar o governo, se você não tem como mudar a situação financeira do mundo, se você não tem como mudar de país neste momento, o que é que você pode mudar hoje para estar mais perto dos seus sonhos? Para ser mais bem-sucedida? Ou seja, antes de controlar as condições, controle a si mesmo. Faça o melhor que você pode fazer com o que você tem hoje. Esse outro ponto aqui, ele é importantíssimo, ele é quase que essencial, assim. Muitas pessoas, elas travam no processo de conquistar os sonhos e os objetivos porque elas ficam escutando a opinião alheia, né? As pessoas adoram apontar o dedo, as pessoas adoram opinar, as pessoas que estão ao nosso redor, né, adoram inclusive colocar dificuldade em muitos dos nossos sonhos, e a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente está, primeiro, se comunicando, conversando e contando nossos sonhos, e segundo, quem são as pessoas que a gente está escutando certos tipos de conselho, né, certos tipos de direcionamento. Então, é muito importante que você escolha quem são as pessoas que são essenciais na sua vida, que você realmente admira e que você respeita a opinião. A partir do momento que você tem muito claro na sua cabeça quem você efetivamente admira e quem realmente você quer escutar, as opiniões alheias, os haters, as pessoas que falam mal dos seus sonhos ou dos seus projetos se tornam irrelevantes. As pessoas que se tornam relevantes na sua vida são apenas aquelas que você admira. Então, a opinião das pessoas que você admira, que vive uma vida que você gostaria de ter, ou que tenha uma parte da vida que você realmente gostaria de atingir, realmente gostaria de chegar lá, essas pessoas, quando elas te dão um conselho, para você se tornam muito mais relevantes. Esses conselhos e às vezes um feedback ou algo assim, eles devem impactar muito mais na sua vida do que de pessoas que às vezes são frustradas, pessoas que não vivem a vida que você deseja, pessoas que não conquistaram aquilo que você gostaria de conquistar. Então, muitas vezes tem gente que dá conselho financeiro, por exemplo, e essa pessoa é uma pessoa quebrada, é uma pessoa que está vivendo ali a escassez, a pobreza. Então, se você quer, por exemplo, ficar rico, não faz sentido escutar conselho, escutar feedback de pessoa que não é rica, de pessoa que não é bem-sucedida. Então você precisa escolher muito bem quem são as pessoas que você vai escutar os conselhos. Quem são as pessoas que você vai trazer a energia, trazer as ideias, trazer todo aquelas informações para dentro da sua vida. É a mesma coisa, né? Mulheres quando estão grávidas, por exemplo, elas escutam ali a opinião de todo mundo, né? De quem tem filho, de quem não tem filho, de quem já tem filho grande, de quem já tem filho novo. E eu acho que as mulheres que estão grávidas e as mulheres que já tiveram filhos são as que mais devem sentir isso, né? Que existe opinião de tudo quanto é jeito, de como criar, de como alimentar, do que fazer com o filho. E quando você tem tantas opiniões, as chances de você ficar confusa, as chances de você saber exatamente o que precisa ser feito vai se tornando cada vez mais difícil. Então a dica é essa: escolha a pessoa que você admira, que faz certo, que faz do jeito que você gostaria de fazer, e só escute a opinião daquela pessoa. Bom, agora que você já sabe que você só vai escutar a opinião daquela pessoa, você precisa entender que antes de você parecer ser uma pessoa bem-sucedida ou parecer ser uma pessoa rica, né? Porque principalmente no Brasil as pessoas gastam muito dinheiro querendo parecer. Então elas compram coisas que elas não podiam comprar, querem marcas que elas não podem ter naquele momento, ficam muito apegadas à aparência. E é importante também a gente se aproximar da aparência, até para ensinar para o nosso cérebro que é aquilo que a gente quer pra gente. Mas antes mesmo da gente focar tanto na aparência, a gente precisa focar muito no ser. Então, se você quer ser bem-sucedida,
As pessoas que você admira, as pessoas que chegaram naquele lugar que você gostaria de chegar, o que elas fazem? Qual é a rotina delas? Quais são os hábitos dessas pessoas? Então essas pessoas que são bem-sucedidas da maneira que eu gostaria de ser, elas leem muito, por exemplo. Você precisa começar a ler. Elas estudam muito, você precisa começar a estudar. Vai se tornando, vai construindo a identidade que você quer ser. Então seja antes de parecer ser. Né? Estude, pesquise, tenha muito embasamento, tenha realmente uma base muito bem estruturada para depois construir o parecer, né? Ter a parte externa. Então fortaleça muito o seu interior, tenha muito o autoconhecimento, né? Realmente se fortaleça, tenha a sua identidade muito bem definida para depois dar os próximos passos. E por último, entender com muita clareza o que precisa ser feito e ter metas e objetivos que consigam passar, né, ultrapassar por dias bons e ruins. O que isso quer dizer, né? Às vezes a gente define objetivos para nossa rotina, objetivos para o nosso dia a dia, e a gente esquece que às vezes a gente tem dias que a gente não tá com energia. Tem dias que a gente não tá afim. Tem dias que às vezes a gente não quer fazer certas coisas. Então a gente precisa de metas e objetivos e a gente precisa definir o que precisa ser feito pensando que existem dias bons e dias ruins. Os nossos objetivos e o nosso to-do list ali, ele precisa resistir às alterações de humor, às alterações de energia, resistir aos dias bons e aos dias ruins. Então, quando eu falo sobre isso, eu gosto sempre de trazer, por exemplo, o caso da academia, né? Se você quer ter constância na academia e se você quer ter sucesso na academia, você precisa pensar nos dias bons e ruins. Quando você tiver um dia ruim, o que você vai fazer? Qual vai ser o treino que você vai fazer? O mínimo necessário para você dar um check, para você ser bem-sucedida naquele dia. Então, o que você aguenta fazer naquele dia para que realmente você consiga manter a constância de treinos. Ah, Gabi, eu aguento fazer uma caminhada de 1 quilômetro em dias que eu estou sem energia, que eu não tô afim, que eu não tô me sentindo bem, que eu não quero treinar, então eu aguento fazer pelo menos uma caminhada de 1 quilômetro. Pronto, então já deixe isso definido. Em dias que você acordar e que você se sentir com bateria baixa, que você se sentir mal, que você teve uma noite ruim ou que você realmente não tá se sentindo bem, você já sabe que você vai fazer uma caminhada. Aquilo já está definido na sua cabeça. Quando você não sabe o que fazer em dias ruins, as chances de você procrastinar ou simplesmente não fazer nada são muito maiores. Então você quebra ali a constância, você deixa de fazer as coisas porque na sua cabeça não existe a clareza do que precisa ou que pode ser feito. Então é isso, pessoal. Essas são as pequenas regrinhas para ser bem-sucedido, é o básico para ser bem-sucedido. Se você faz isso bem feito, as chances de você ser bem-sucedida são muito maiores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, se inscreve no canal. Quanto mais inscritos aqui, mais vídeos vão ter. Mais o YouTube mostra esses vídeos para as pessoas que precisam estar assistindo. Comenta, porque eu adoro ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo.